Gostaria de terminar meu boa noite aos amados irmãos da Igreja Batista Regular Monte Sinai. A saudade é grande. Apesar do distanciamento físico, mas estamos unidos espiritualmente porque temos o mesmo Espírito de Deus. Os dias têm se tornado cada dia mais uma incógnita. Muitos questionamentos. De um lado falam que a curva não é acentuada, do outro lado falam que a curva vai acentuar essa semana que vai começando hoje. Nós estamos meio que sem uma resposta objetiva para isso tudo, quando se fala de humanidade. E vemos as adversidades acontecendo, desemprego, a fome em muitos lugares, a doença, o Covid-19, entre outros problemas que estão acontecendo no estado do Amazonas. Então é algo preocupante, no sentido humano. Mas quando nós olhamos para a figura de Davi, que nesta noite ele vai nos falar no Salmo 139, falando da onipotência e da onipresença de Deus. Um Deus que ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que existe. E é o Deus onipresente, que conhece cada pensamento minúsculo nosso, cada pestaneja, cada piscada de olho, cada fio de cabelo de nossa cabeça, cada molécula de toda a sua criação. Ele está no controle pleno de todas as coisas. E Davi então coloca nesse salmo a sua fé, o seu respeito, a sua devoção a esse Deus maravilhoso, que em nenhum momento, por todas as adversidades que Davi passou, abateu o coração de Davi ao ponto dele deixar de crer nesse Deus. Nos momentos mais difíceis, ele sempre clamou para que Deus usasse da sua graça e sua misericórdia para com sua vida. E Deus usou na vida de Davi, assim como Deus tem usado na nossa vida. Apesar do que nós estamos passando, nós devemos simplesmente crer na soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, como eu falei para vocês na outra pregação. Se está acontecendo tudo isso, Deus está no controle. Pode não ser a vontade de Deus, mas de fato é a permissão de Deus. Deus está permitindo que essas coisas aconteçam. Ele está no controle pleno de todas as coisas que estão acontecendo. Nada é fruto do acaso. Por isso ele é o Deus onipresente. Por isso ele é o Deus onipotente. Tudo já está determinado embaixo do céu. A palavra de Deus nos mostra isso, que tudo está determinado. Tanto que o livro do Apocalipse, ele fecha toda a revelação de Deus para o homem. Dentro do entendimento do homem, da concepção do homem, Deus revelou tudo aquilo que ele queria que a humanidade soubesse a respeito de como ele vai tratar a história da humanidade. Nós caminhamos para o arrebatamento da igreja e caminhamos para o Apocalipse. Não a igreja, mas a sociedade está caminhando para o Apocalipse. Paulo, há 2000 anos atrás, cria que era para os seus dias o arrebatamento da igreja. E nós já estamos caminhando há mais de 12.000 anos. Então Davi nesta noite fala para nós que Deus é tão grande. Nada foge ao seu conhecimento. Não há lugar onde não esteja presente. Não há nada que não possa fazer. Se os homens insistem em ser inimigos desse Deus grandioso, seu destino é mais do que merecido. Hoje a sociedade está sofrendo aí fora. Pode-se colocar de uma certa forma. Deus está no controle? Está. Se está acontecendo, Deus permite. Muitas blasfêmias, muito desrespeito, muita soberba do homem em sempre achar que pode ser melhor que o seu Criador. Jamais a criatura vai se igualar ao Criador. Por isso ele é Deus. Então Deus está punindo o mundo inteiro. Ele mostrou só um pouquinho, nada, 0,0000 alguma coisa do que ia ser Deus. Com um pequeno vírus, ele causou uma comoção no mundo inteiro, onde as pessoas vivem, a vida mudou, saiu do eixo das pessoas, a sociedade saiu do eixo, a igreja saiu do eixo, e é um alerta para nós da igreja, para que nós possamos entender que Ele é o Deus onipotente e que Ele é o Deus onipresente, para que possamos avaliar como nós temos servido a Deus esses anos todos. Será que Deus está se agradando da sua igreja? Será que Deus permitiu isso na era da igreja para que nós possamos pensar e de fato tomar o propósito de servir a Deus em espírito e em verdade? Porque são esses verdadeiros adoradores que o meu Pai busca, como Jesus falou, os que adoram em espírito e em verdade. Será que de fato nós temos adorado Deus em espírito e em verdade? Eis uma prova para nós, está aí fora acontecendo. Estamos sendo provados. Deus está provando a nossa fé.
Deus está nos levando novamente, nos trazendo para que nós possamos voltar ao primeiro amor, voltar ao eixo do comprometimento, do amor, do respeito e da devoção a Deus. Então Davi, nesta noite, ele fala para nós, no versículo 1 e 2, o Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Aqui Davi nos fala do conhecimento individual. A última estimativa nos fala de 7 bilhões e meio de pessoas aproximadamente que vivem na Terra. No entanto, Deus conhece cada um intimamente. Ele sabe tudo a respeito de cada um, de nós da igreja e da sociedade. E Ele conhece os pensamentos, as motivações, nos conhece até do avesso. Sabe quando nós sentamos para descansar e quando levantamos para realizar diversas atividades do nosso cotidiano. Conhece nossos pensamentos antes mesmo de nos virem à mente. No versículo 3, esse mesmo salmista, ele nos apresenta Deus falando da sua onipotência, que ele nos vê quando andamos e quando nos deitamos. Em outras palavras, nos guarda a todo tempo. Nenhum de nossos caminhos lhe é oculto. Então não há nada que façamos, nada que pensemos, qualquer ação nossa, Deus está contemplando. Cada ação da nossa vida. A forma como temos nos devotado esses anos todos, como temos orado, como temos buscado a Deus, como buscamos uma intimidade com Deus. Talvez nós tenhamos alargado demais. E Deus resolveu agora, nesse momento da história da humanidade, apertar um pouco o nó, para que possamos nós, como cristãos, novamente fazer uma análise da nossa cristandade. Se de fato nós somos, de fato temos vivido a verdade do Evangelho. Se nós temos nos preocupado em buscar o primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está no controle. Deus está falando para você, através do que está acontecendo na nossa história hoje, que Ele é o Deus onipotente. Que Ele está no controle de todas as coisas. No versículo 4, conhece nossas palavras antes mesmo de as pronunciarmos. Vê todos os detalhes do passado, presente e do futuro. No versículo 5, uma vez que seu conhecimento a nosso respeito é absoluto, Ele pode nos guardar por trás e por diante. Sua mão está sempre sobre nós para nos proteger. Em Hebreus 4:3 a palavra de Deus diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, por mais que você esteja onde você estiver, por mais que você faça no escuro, onde você fizer, qualquer ação negativa com relação à santidade de Deus está descoberta diante de Deus. E Ele diz que nós vamos prestar conta por nossas ações. No versículo 6, a palavra de Deus diz: o conhecimento infinito de Deus extrapola o nosso entendimento. A mente humana se esforça para entendê-lo, mas é sobremodo exaltado para nós. Quando chegamos ao limite da nossa capacidade de compreensão e não temos como ir além, ainda podemos adorar a imensidão do conhecimento de Deus. Mesmo quando você chega no seu limite, você deve se devotar, você deve se humilhar e você deve glorificar a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você e para mim. Deus está no controle pleno do que está acontecendo hoje. No versículo 7 ao 12, Davi nos revela uma outra característica pessoal exclusiva desse Deus. A onipresença, um outro atributo exclusivo de Deus. Onipotência e onipresença são atributos indivisíveis de Deus. Somente Deus é onipotente e onipresente, mas ninguém é. Ninguém tem essa autoridade, somente Deus. Está presente em toda parte ao mesmo tempo. Contudo, essa presença não é o sinônimo do que se ensina muitas vezes nos estudos, o panteísmo. Deus está presente nesta Bíblia, Deus está presente neste óculos, Deus está presente nas paredes, nas cortinas. Não, Deus criou todas as coisas, mas a criação de Deus não é Deus. Deus está acima da sua criação. Deus está no controle pleno de toda a criação, segundo a qual a criação é Deus. De acordo com a Bíblia, Deus é uma pessoa distinta e separada da sua criação. Há algum lugar para onde um homem pode fugir do Espírito de Deus? Há algum lugar onde pode se esconder da face do Senhor? Se subir aos céus, acaso poderá se ausentar de Deus? Claro que não. O céu é o trono.
do Senhor. Mateus 5,34, a palavra de Deus diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Então o céu é o trono de Deus. Ainda que fizéssemos sua cama no Sheol, no estado desencarnado, encontraria Deus ali. Versículo 9 e 10, a palavra de Deus nos diz: são uma alusão aos raios do sol ao amanhecer, que cortam os céus de leste a oeste a uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade da luz. Mesmo que pudéssemos viajar para um canto distante do universo, a velocidade da luz, ali encontraríamos Deus. Os versículos 9 e 10 são os mais apropriados para a nossa época de transporte a jato. Todavia, não obstante a velocidade e a distância, a presença do Senhor é sempre perceptível. Aproprie-se dessa promessa e compartilhe com os amigos cristãos que fazem viagem aérea. Deus está presente, contemplando todas as coisas na sua criação. No versículo 11 e 12, a palavra de Deus nos diz, no Salmo 139, se uma pessoa quisesse usar as trevas para se esconder de Deus, seu plano seria frustrado. A noite não pode excluir a presença do Senhor. As trevas não são escuras para Ele. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Então Deus, não há limite para Deus. Ele é ilimitado. Tudo está patente diante da sua onipotência, diante da sua onipresença. É absolutamente impossível escapar da presença de Deus. Como Pascal disse, se seu centro está em toda parte, sua circunferência em lugar nenhum. Deus está presente porque ele não pode ser medido, ele não pode ser mensurado, porque ele é Deus e tudo passa a existir a partir de Deus. O Salmo termina com uma oração que é sempre apropriada para o povo de Deus e que não deixará de ser proferida enquanto houver santos na terra. Davi pede ao Todo-Poderoso que sonde inteiramente e conheça o seu coração, para provar e conhecer seus pensamentos ou ansiedades. Pede também que o Senhor traga à tona todo o caminho mau. Assim poderá confessá-lo e deixá-lo. Por fim, pede a Deus que conduza pelo caminho eterno. Que essa oração de Davi, esse pedido de Davi, Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo mal e me conduz pelo caminho eterno, possa ser a oração sua nesta noite, diante desse grande desafio que está na sociedade. Que amanhã iremos acordar e novamente a justiça estará falando de pessoas que partiram e pessoas que estão infectadas. E falando da deficiência que há no governo em poder suprir a necessidade dessas pessoas. Orem pelo nosso estado do Amazonas, porque estatisticamente está sendo levado a entrar num caos. Não tem aparelho suficiente para todas as pessoas. E as pessoas não estão levando a sério as autoridades. Não são palavras desafiadoras proferidas por uma pessoa que protesta sua inocência ou retidão. Antes, constitui a confissão de alguém que, na presença do Senhor, é convencido de sua própria pecaminosidade, percebe que não tem conhecimento de todas as suas iniquidades e deseja que o Senhor as revele para serem devidamente tratadas. Que nós possamos, nesta noite, também estar nesse mesmo devoção e esse pensamento de Davi. Possamos clamar a Deus, para que Deus venha nos fortalecer, para que Deus venha tirar a angústia, a tristeza, a preocupação, o apego a essa vida, que de fato nós possamos nos alegrar na presença do Senhor. Paulo disse, a nossa fé, a nossa esperança se resumir só a esse mundo, só o que nós temos, o que vivemos, o que comemos, o que abraçamos, o que amamos, nós somos os mais infelizes dos homens. A nossa vida nunca foi nossa, ela sempre foi de Deus. O que vivemos aqui, tudo é de Deus. O ar que respiramos, o que pensamos, tudo é patente de Deus. Então, nesta noite, que possamos meditar claramente e não esquecer que o Senhor é onipotente e que o Senhor é onipresente. E que tudo que está acontecendo nestes dias em nossa vida sirva de, a palavra de Deus diz, Paulo nos instrui a guardar reter o que é bom e deitar fora o que é ruim. Nós temos muitas coisas boas para tirar desse momento difícil que estamos passando. Que Deus nos dê uma boa semana de vitórias, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que possamos honrar o nome do Senhor. Essa é a nossa oração de agradecimento a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Um grande abraço a todos. Esse é o abraço do pastor que muito lhe ama. Amém.